Olá pessoas, Lino Rodrigues na área. Há muito tempo eu não gravava um vídeo para vocês. Hoje eu decidi gravar, decidi compartilhar um momento. Acho importante essa troca. Para quem ainda não me conhece, dentre outras coisas, eu também sou escritor, autor. Já escrevi 5 livros no total. Mas hoje o assunto acho que condiz com aquilo que eu decidi dar como título: gatilhos. Por que gatilhos? Na verdade, você já deve ter se deparado com situações em que você estava olhando a pessoa falar a respeito daquilo, e aquilo soava muitas vezes como uma teoria onde talvez tenha passado pela sua cabeça. Tá, mas para falar é fácil. Né? Como é que funciona na prática? Então hoje eu decidi, geralmente eu não costumo gravar vídeos em momentos assim, mas eu decidi compartilhar com vocês na prática, para vocês entenderem, ou tentar auxiliar pessoas que talvez precisem dessa experiência, vamos chamar de noção daquilo que acontece, enfim, o nome que queira dar para isso que eu vou descrever agora. Então hoje o dia foi relativamente corrido, porque eu estou fazendo faculdade, né? Tinha algumas provas para fazer, tudo online, e até aí tudo bem, né? Tava agitado o dia, só que com a mesma agitação eu tenho feito alguns bicos. Na verdade eu estou procurando trabalho, estou procurando requalificação, e daí eu vou precisar contar brevemente, bem resumido, não vou me adentrar muito nisso, a minha história ou parte dela recente para vocês. Desde meados ali de 2008, 2010 mais ou menos, eu comecei a ter alguns problemas um pouco mais sérios, familiares, né, com os meus pais principalmente, e fui me dedicando cada vez mais a trabalhar e prover o cuidado deles. Eu ficava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, recentemente, né, meu pai já faleceu, tem um irmão também que já faleceu. Recentemente, no final do ano passado, de dezembro de 2020, minha mãe faleceu. Passei desde 2016 até mais recentemente me dedicando parte de trabalho, ou praticamente parte não, né? Todo o trabalho fazendo freelancers como home office. Já faço home office há um bom tempo, desde essa época que eu falo, 2008, 2010, eu já fazia meio período de home office. E em 2016 acontece que a agência para a qual eu prestava serviço, ela vendeu a carteira de clientes para uma outra empresa, e eu praticamente fiquei só com os clientes que eu já tinha, que não pagavam as contas, ok? E no meio disso, algumas outras circunstâncias bem graves, bem sérias, que eu prefiro não mencionar no momento. Enfim, junta tudo isso no pacote, e aí eu passei de 2016 para cá, praticamente cuidando, na maior parte do tempo, da minha mãe, das necessidades dela. Também, como eu falei, fazendo um bico aqui, outro ali, mas que não pagavam as contas. Minha esposa trabalha, e hoje, no meio da tarde mais ou menos, eu fui pagar algumas contas e olhei, e a minha mente olhou para aqueles números e projetou uma possibilidade dessas reservas se esgotarem mais rápido do que eu imaginava. Imediatamente disparou um gatilho, porque eu já tive gatilhos assim, em virtude daquilo que aconteceu. Por isso que eu falo que não é muito fácil para mim compartilhar isso com vocês. Normalmente eu procuro, quando eu tô assim, eu não gravo nada, eu não falo com as pessoas, eu fico na minha. Mas eu achei importante compartilhar isso com vocês, para vocês saberem o que é, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente só conta historinha para vocês se empolgarem, se motivarem, essas coisas todas. Mas aqui a gente mostra também tive a ideia de mostrar a parte prática. Então a parte prática é o quê? Muito eu falo para as pessoas, muito eu ensino da questão de lidar com os gatilhos. Para quem não sabe, eu tenho depressão. Descobri ali entre 19, 21, 22 anos, não lembro ao certo.
mas a depressão ela vem desde os 12 anos de idade. Então, o que acontece é, imediatamente quando eu olhei um cenário, ele se tornou muito maior, como se estivesse acontecendo aqui e agora. Então, gera uma série de sensações e de emoções. Então, a ideia aqui é compartilhar com vocês qual a leitura que eu faço imediatamente disso. Porque quem acompanha os meus outros vídeos e sabe do que eu falo muito a questão de controlar a respiração, perceber o que você está sentindo e redirecionar esse sentimento. Ok? Então, um dia aparentemente agitado, só que, digamos assim, financeiramente nem tão produtivo assim. Sendo assim, a hora que disparou essa sensação, ele vai puxar da memória. Então, imediatamente eu comecei a me sentir. A pulsação aumentou, né? O batimento cardíaco aumentou. Crise de ansiedade. Para resumir a história, comecei a ter uma crise de ansiedade. Comecei a vislumbrar um cenário futuro como se ele estivesse acontecendo agora e eu não tivesse nenhuma solução. Não vou usar os termos aqui, mas tipo, você está lascado, já era. Entendeu? Não tem para onde correr. E aí, imediatamente, o seu cérebro, o meu cérebro no caso, começa a criar todo um cenário tenebroso daquilo que, de fato, neste momento, não está acontecendo, mas que num futuro, se as coisas não mudarem, podem vir a acontecer. Aí eu tenho que explicar uma coisinha também rápida para vocês. Eu já tive isso várias vezes no decorrer da vida. Até na infância eu tinha medo que de repente meus pais morressem, eu ficasse órfão e não tivesse para onde ir e ficasse sem casa para morar e uma série de pensamentos assim. Ok? Então, o que acontece? Quando eu identifico isso, e aí tem muita coisa que eu falo, é treino. Porque a hora que eu identifico, e ainda as mãos, às vezes elas voltam a ficar trêmulas, porque a memória acessa aquela circunstância. Então, o que acontece nesse processo de ansiedade? A memória está acessando, ao mesmo tempo que ela acessa um futuro, de uma coisa que não aconteceu de fato, daquilo que pode vir a acontecer, é só uma suposição. Ao mesmo tempo, a memória ela começa a liberar um conjunto de emoções com uma série de experiências que eu tive no passado, experiências traumáticas, que vislumbram também essa condição de trazer aquilo para o passado e voltar tudo isso no futuro. Essas condições adversas, essas condições de ansiedade e tudo mais. E quando vem isso, vem uma série de outros fatores junto. Então aqui eu descrevo para vocês: pensamento suicida, medo de uma possibilidade de uma realidade que ainda não aconteceu, e preocupação com as pessoas no entorno, né? As pessoas que convivem comigo, família, etc. E aí, o que acontece nesse momento que é o que eu falo para todas as pessoas. Como eu faço nesse momento, tá? Eu estou num processo em que parte da minha mente está se concentrando em falar com vocês, a outra parte está me jogando lá para frente, num futuro, como eu falei, tenebroso. Então, nesse momento, eu começo a redirecionar. Então eu reconheço a emoção, eu não me deixo dominar pela ansiedade. A ansiedade está instalada, ela começa a acontecer, só que se eu foco nela, a minha respiração começa a ficar acelerada, eu vou começar a falar mais rápido, vou começar a gesticular, normalmente eu gesticulo, mas eu vou começar a gesticular de uma maneira mais tensa, mais nervosa, e acabo iniciando praticamente uma perda de controle. Eu posso, de repente, sair na rua e ter uma crise de pânico. Isso nunca aconteceu, mas se você não toma cuidado, você pode vir a ter isso. Enfim, tem uma série de desdobramentos com relação ao comportamento. Você pode travar, né? Isso daí geralmente vem junto com medo de altura, principalmente medo de pequenas alturas, inclusive. Tá? Subir num banquinho, subir numa escadinha para trocar uma lâmpada já pode gerar um medo paralisante. Ou um medo de algum nada que você não sabe o que é. Então, quando você identifica que há uma situação assim, que apesar de haver uma realidade que possa acontecer uma coisa ruim, a sua realidade no momento não é assim. Então, se você não se concentra em buscar soluções, consequentemente, você vai adentrar num processo bem doloroso.
E aí vem um detalhe. Quando eu reconheço esses gatilhos, quando eu reconheço essas emoções aflorando e se transformando nesses sentimentos que eu estou reconhecendo, porque o reconhecimento das emoções é o que se traduz com o nome de sentimento. Então, opa, tem alguma coisa errada. E aí eu começo a tomar decisões. Que decisões essas? Primeiro, olha para a sua respiração. Eu mesmo falando comigo, olha para a sua respiração. Você está ofegante? Seu batimento está acelerado. Você precisa controlar isso. Então, apesar da mente querer insistir em focar em algo que não está acontecendo agora, mas que possa vir a acontecer, então começa praticamente, entre aspas, uma guerra entre mente, a mente consciente daquilo que está no aqui e agora, e a mente está tentando te jogar para o futuro. Tá? Sempre que ela bate ali, aquilo pode acontecer. O coração dispara e todos digamos assim, todas as consequências disso, aí vai dar vontade de chorar e as outras consequências que eu já falei aqui para vocês, né? A ansiedade em excesso, uma possível crise de pânico, tudo mais. Claro, a pessoa perde o sono quando ela está assim, mas o princípio básico e a raiz de tudo é a respiração. Por quê? Quando você começa a se concentrar na sua respiração, imediatamente ou obrigatoriamente o teu cérebro ele tem que mudar o foco. Porque quando a pessoa está muito ansiosa, e ela está ansiosa porque ela está o tempo todo se imaginando naquele cenário que é futuro. E quando você começa a concentrar o foco na respiração, a sua, digamos assim, a atividade cerebral ela começa a reduzir. Começa naturalmente a reduzir. É simples fazer isso? Depende, para mim foi se tornando simples. Eu não falo que no dia a dia seja simples. Porque muitas vezes esse processo pode ser reverso. Então, quando você começa a controlar a respiração e direcionar o foco, automaticamente você tem que começar a pensar no quê? Peraí. É uma situação futura, correto? Essa é a pergunta. É uma situação futura. Sim. Está acontecendo agora? Porque se estivesse acontecendo agora, eu não tinha muito o que fazer. Estaria refém de uma possibilidade de uma ajuda de alguém, enfim, de um emprego, de alguma coisa assim. Ok? Então não está acontecendo agora. Beleza. Então, para agora, o que tem é o seguinte: eu preciso buscar meios para sanar essas situações para que não venha acontecer isso que eu acabei de imaginar. O que eu tenho que resolver agora? Eu tenho tarefas? Eu tenho algum trabalho para executar, para entregar? Tenho. Ah, esse trabalho vai pagar as contas? Não. Porém, se eu não executá-lo e terminá-lo, tampouco adianta eu pegar outro e ficar acumulando trabalho. Concorda? Então eu tenho que primeiro concluir uma tarefa e depois começar outra. Então perceba o seguinte: se eu me mantenho com foco nessa crise, eu começo a me tornar ao mesmo tempo improdutivo. Que significa que eu estou tanto dando foco para essa parte negativa que ela começa a ganhar o quê? Forma. Por quê? Se eu estou ansioso, se eu não estou respirando direito, se eu estou imaginando uma coisa futura, isso começa a me desconcentrar. Uma vez desconcentrado, eu não produzo. Se eu não produzo, eu não consigo entregar o trabalho para buscar outro. E se eu não entrego um trabalho para buscar outro, aquela situação exponencialmente ela vai se tornando cada vez mais verdade. Perceba que eu começo, ao dar foco para essa possibilidade que não aconteceu, eu começo a me direcionar ou caminhar em direção à realização daquela coisa negativa. E aí a pessoa lá na frente ela para e se pergunta: poxa, mas por que isso aconteceu comigo? Aconteceu porque você foi trabalhando de alguma maneira para que aquilo acontecesse. Percebe? Então são situações em que, se nós não prestamos atenção em nós e não cuidamos para manter o foco, é simples, é fácil manter o foco desse jeito? Não é simples, eu sei que não é. Eu sei que não é fácil.
agora há pouco eu ia ter uma crise de choro, mas eu tô aqui gravando o vídeo. Por quê? Porque assim como eu posso, eu sei que você também pode superar os seus desafios. Basta você querer e basta você se esforçar para manter o foco. E basta também você buscar ajuda quando sentir que é necessária ajuda para fazer as coisas que você precisa. Porque nem sempre a gente consegue sozinho. Eu, dentro da minha história, eu falo para vocês, eu tive que sempre conseguir sozinho, na maioria das vezes. Tá? Já teve psicóloga que falava que eu não conseguia, eu consegui. Talvez em virtude disso mesmo, que eu não tomo medicamento, e aprendi a me virar, eu fui me conhecendo. Meus livros, na verdade, a maioria deles, eles falam sobre transformação, autoconhecimento, a capacidade de você lidar e se defrontar de maneiras diferentes com seus medos. Basicamente, tirando um dos livros, que é o Fragmentos, que é um livro de reflexões e poesias, os outros demais livros são todos girando em torno de várias maneiras de exemplificar o que é a superação, o que é a transformação. E todo mundo acha que são só livros de romance, que contam uma história de alguém que se apaixonou e tudo mais. Mas não são. É aquilo que eu falo, eu digo muita coisa nas entrelinhas, mas poucas pessoas percebem. Então era isso que eu queria compartilhar nesse momento com vocês. Não estou bem nesse momento, eu reconheço toda a alteração que há no meu corpo, na parte psicológica e tudo mais. Você não é simples como apertar um botão e gravar e as coisas acontecem lindamente, não é assim. É uma coisa que depende de redirecionar foco, e quando esses gatilhos vêm, eles vêm para mim com muita força. Já passei momentos assim de literalmente não conseguir raciocinar, o cérebro eu não conseguia formar uma frase para falar com as pessoas, eu passei por momentos assim. Porém, hoje eu tenho mais consolidação da experiência, porque antes eu tinha um conhecimento não consolidado, então eu tentava aplicar e a eficiência não era tão grande. Hoje em dia eu tenho muito mais eficiência em fazer isso. E como eu falo, se você é uma pessoa que precisa de ajuda médica, é importante conversar com o médico, fazer o acompanhamento. Eu fui me conhecendo muito bem, tá? Eu identifico os gatilhos antes deles ficarem graves, então eu consigo bloquear isso. É o fato que eu estou conseguindo gravar o vídeo agora, tá? Então, isso para mim passa por um processo para as pessoas que estão em volta, de um simples ato de respirar. Mas não é só isso, tá? Porque não adianta só oxigenar o cérebro. Você tem que redirecionar foco e muitas vezes ele vai insistir em voltar para aquela situação causadora da dor psicológica. E às vezes ele pode te trair e causar uma dor física. Então você precisa prestar atenção nisso, tá? Se tranquilizar com relação a isso. É uma coisa que eu aprendi, todo mundo fala, você é budista? Não, eu não sou budista. Mas eu aprendi de pessoas, amigos que são do budismo, né? Quando você tem um problema, basicamente você tem que fazer algumas perguntas. Eu posso resolvê-lo agora? Está nas minhas mãos resolvê-lo agora? Nesse caso sim, porque resolvê-lo agora significa focar no trabalho que eu preciso executar e buscar novas opções o mais rápido possível, assim que eu concluir esse trabalho. Então, está nas minhas mãos. Então, eu tenho que direcionar o foco ali para a ação. Se eu ficar parado, eu alimento essa ansiedade. E aí, isso tudo pode causar sequelas mais sérias, que é justamente o não executar a tarefa que eu preciso e para abrir caminhos para as novas oportunidades. Seria isso. Então, espero tê-los ajudado de alguma maneira, né? Ou pelo menos causado alguma reflexão. Como eu falo, nem sempre é fácil, tá? Aqui são alterações de estado comportamental, às vezes até de humor constante quando eu fico assim. Então eu prefiro ficar mais calado. Só que eu achei que hoje era um dia importante para abrir isso com vocês, para mostrar que na prática é assim que eu lido. Hoje é um dia
bem punk, bem complexo para mim. É um dia que se encaminhavam as coisas para ser um dia produtivo e de repente a coisa deu uma desestabilizada assim de uma maneira bem acentuada. Porém, é aquilo que eu falo: respire, conheça você. Seu maior segredo que existe na vida é nós nos conhecermos. Se você não se conhece, você pode se surpreender de maneira, muitas vezes espero eu, positiva, só que surpreender-se negativamente é uma tarefa que não é para qualquer um. Tá? São poucas as pessoas que se levantam quando elas mesmas se surpreendem de maneira negativa. Então é importante manter o foco, manter a concentração, respirar pausadamente, digamos assim, né? Porque se você notou, provavelmente, se você não foi uma pessoa atenta, a minha respiração em alguns momentos ela teve essas leves alterações, porém tem que se manter o controle daquilo que você pretende voltar para os eixos para manter o fluxo das coisas acontecendo. Se você vislumbra uma situação que de repente num futuro não é boa, assim como foi o meu caso, não adianta se desesperar. Felizmente ou infelizmente, lidar com os fatos e seguir em frente. Eu sou uma pessoa que costuma lidar bem com os fatos, porém eu sou o tipo de pessoa que guarda as tormentas numa caixinha e depois se resolve com elas, sendo que hoje compartilhei com vocês um princípio de tormenta, tá? Só que eu não deixo ela se aflorar muito. Caso você tenha gostado, deixa o seu like, apesar de ser um vídeo sobre gatilho. Não vou fazer nenhum tipo de movimento contrário aqui que não seja, logicamente, pedir para você deixar nos comentários se isso te ajudou de alguma maneira, ou até compartilhar com uma pessoa que você acha importante passar esse conhecimento. É assim que uma pessoa que está com um gatilho, está tendo uma crise de ansiedade, aprendeu a lidar com essa coisa toda. Se você ficar bem, se eu fico bem, se eu estou bem agora, não. Por dentro estou me sentindo péssimo. Mas a minha respiração pode perceber que eu procuro focar nela sempre que o gatilho retoma. Eu volto a respirar e volto a me concentrar. Eu escolho me concentrar e direcionar toda essa força, essa energia para a resolução da coisa. Então é a hora que você escolhe, você faz com que sua mente não escolha ceder. Beleza? Um grande abraço a todos, beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!